Graça e paz, irmãos e irmãs. A equipe pastoral da Igreja Metodista em Vila Planalto deseja a todos vocês uma excelente Páscoa. Páscoa é ressurreição, é renovação da fé, da esperança, do amor. E, portanto, nós gostaríamos de convidar todos vocês nessa noite a celebrarmos a alegria da presença do Cristo ressurreto em nossas vidas. Páscoa na Bíblia é memória, é tradição, é olhar para o passado e verificar os atos salvíficos de Deus na história do seu povo e ver como ele agiu no passado, e isso reafirmava a fé das pessoas para que elas continuassem a acreditar e a ter fé no presente, para que o futuro também, Deus também estivesse lá. Esperamos que nesse dia as suas forças, a sua fé seja renovada por meio da palavra do Senhor. Mas também é possível nós reafirmarmos a nossa fé e o nosso compromisso ao olharmos para a nossa comunidade e ver tantos atos, tanto amor, tanta graça derramada em nossas vidas através de Jesus Cristo pelo amor e o cuidado de irmãos e irmãs. Eu queria convidar você, como primeiro momento do nosso culto, a trazer à memória um momento muito especial na vida da nossa igreja, que são os cânticos do grupo Kairos. Então, este primeiro ato deste culto será, então, ouvirmos e cantarmos com o grupo Kairos nesse tempo de chegada, nesse tempo de partilha, onde nós vamos ouvir e acolher a palavra do Senhor. Ouçamos o grupo Kairos. E uma vontade de cantar, um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso
graça, Senhor. A tua graça, Senhor. Melhor que a vida será. Melhor que a vida será. Que o teu amor em nós será manancial. Que o teu amor em nós será manancial. De água boa jorrar. De água boa jorrar. Pra nossa sede estancar. Pra nossa sede estancar. Aqui chegamos, Aqui chegamos, Senhor, e poderemos ficar, Que saudade boa ao ver esse vídeo, ao ver os rostos de tantos irmãos e irmãs, queridas, queridos. O Rubem Alves dizia que a saudade é a nossa alma nos dizendo para onde nós desejamos voltar. Sim, eu sei que tanto você como todos nós desejamos voltar à casa do Senhor, mas ainda não é chegado o tempo. Ainda é chegado um tempo em que a gente tem que se recolher juntamente com a nossa família até passar esse tempo. Mas nós louvamos a Deus pela vida e o ministério de tantos irmãos e irmãs na nossa comunidade que dispõem os seus dons e serviços na obra do Reino de Deus. E assim o é com o Grupo Kairos, com o Ministério de Música, Sociedade de Mulheres, enfim, todos os ministérios da nossa comunidade de fé tão amorosamente, tão gentilmente se colocam sempre à disposição do Senhor para fazer o melhor. Portanto, nós queremos agradecer a Deus pela vida desta comunidade de fé que é viva, que é pujante, que é uma comunidade acolhedora, que é uma comunidade que reafirma a sua fé por meio da relação de uns para com os outros. E nesse domingo, então, de Páscoa, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Marcos, capítulo 16, é um dos 4 evangelhos que narra acerca da ressurreição do Senhor. E eu gostaria de ler esse texto com vocês neste momento, Marcos, capítulo 6, dos versos de 1 a 8, que diz assim: Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra aqui da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida,
pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram o jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Oremos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que neste dia, ó Deus, fala aos nossos corações, para que possamos, mais uma vez, por meio da ressurreição do Senhor, renovar o nosso compromisso contigo, renovar o nosso compromisso com todos aqueles e aquelas que estão ao nosso redor, e também sermos inspirados pela tua palavra e que ela nos fortaleça nesse dia. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Celebramos hoje a Páscoa. Ela é um evento fundante na vida do cristianismo, porque por meio da Páscoa nós temos então a ressurreição. É a Páscoa que diz pra gente que o Cristo ressuscitou. É por meio dela que nós, mais uma vez, animamos o nosso compromisso com o ressurreto. Mas a Páscoa não tem um fim em si mesmo. Se no Êxodo ela significou o início da liberdade, da escravidão do Egito, aqui, nos Evangelhos, ela significa um novo tempo para todo o povo de Deus. É um novo momento de liberdade, é um novo momento de inserção na construção, na vivência do reino de Deus. Páscoa é vida. Páscoa é a certeza da presença de Deus em nossas vidas e a certeza de que a morte não tem força. É a certeza de que a morte não é o final. Páscoa é a rememoração daquilo que Jesus passou, depois de ter passado pela Sexta-feira Santa, ele então ressurge dentre os mortos. A morte não tem a última palavra. E no Evangelho de Marcos, dentre todos os evangelhos, essa narrativa ela é um pouco menor, ela é mais cotidiana, ela é mais vívida, ela traz para a gente de um jeito diferente como se deu essa descoberta da ressurreição de Jesus. E no texto, então, nós podemos observar que o anúncio da ressurreição ocorre a partir de 3 aspectos que também podem nos ajudar nos nossos dias a vivermos a ressurreição cotidiana. E o primeiro aspecto que o texto nos apresenta é a questão do tempo. O texto bíblico diz que passado o sábado, ou seja, o Shabá já tinha se findado, certamente era por volta das 18 horas da tarde, aquelas mulheres então saem para comprar o bálsamo para colocarem no corpo de Jesus. A partir das 18, a vida voltava ao normal, a vida cotidiana, os negócios poderiam ser feitos. E, portanto, essas mulheres, já assim que termina o Shabá, vão para comprar o elemento para que pudesse embalsamar o corpo de Jesus. A finalidade da compra tinha a ver com a preocupação dessas mulheres com o corpo do seu mestre. Comprar aromas, embalsamá-los. Este era o primeiro tempo.
tempo da preocupação com as coisas cotidianas, tempo da preocupação sobre quem cuidaria do corpo do Mestre. E elas saem então para fazer os seus negócios, como eu disse há pouco. Mas também o tempo seguinte diz respeito ao tempo da preocupação daquelas mulheres. Essa preocupação não se restringiu somente no sair imediatamente depois das 18 horas para comprar o bálsamo, mas também enquanto já no primeiro dia da semana, muito cedo. Então, depois do Shabá, depois das 18, elas foram comprar o bálsamo, certamente voltaram para sua casa, e no dia seguinte, no primeiro momento, no raiar do dia, muito cedo, o texto nos diz, elas saem em direção ao túmulo de Jesus. Raiar do dia, primeiro dia da semana. Seria este um evento que marca a nova criação de Deus? Seria este o evento que marcaria novamente o compromisso e a aliança de Deus com o seu povo? A história nos diz que sim. É um novo nascimento. É um novo dia que se apresenta àquelas mulheres e a nós também nesse tempo da ressurreição. Deus faz nova todas as coisas. Mas também nesse dia havia a preocupação: quem removerá a pedra? Aquelas mulheres, ao chegarem, aliás, no caminho do sepulcro, tinham uma preocupação inerente de quem se vê frágil diante de um obstáculo. O texto diz que a pedra era muito grande. E elas então se põem a caminhar e a perguntar entre si: quem removerá a pedra do sepulcro? Certamente a preocupação delas dizia respeito àquilo que elas não poderiam fazer. Afinal, como eu disse, a pedra era muito grande. Muitas vezes também as nossas preocupações residem naquilo que nós conhecemos dos nossos obstáculos. E não paramos por um momento para nos lembrarmos de que Deus está conosco. Ele prometeu que ressuscitaria. Às vezes a gente se esquece dessa promessa. Às vezes a gente se esquece que Deus, por meio de Jesus Cristo, renovou a sua aliança comigo e com você também. E, portanto, nós andamos pelos caminhos da vida preocupados com quem removerá a pedra, os obstáculos, os desafios, quem nos ajudará a superar os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Havia o tempo de uma nova criação, mas humanamente havia também o tempo de uma preocupação com aquilo que elas conheciam, que era uma pedra muito grande. Mas talvez elas tivessem se esquecido de um detalhe que Jesus havia ensinado a elas, que era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Muitas vezes a nossa preocupação tem a ver com o nosso esquecimento da graça de Deus manifestada em nossas vidas, na vida da nossa família, em momentos muito difíceis. E aí nós ficamos no tempo da preocupação. E às vezes temos deixado de lado o tempo da fé, o tempo da esperança, o tempo da promessa, o tempo da celebração por aquilo que Deus já fez em nossas vidas e que há de fazer. Portanto, irmãos e irmãs, quem eram essas mulheres diante de uma grande pedra? Quem somos nós diante de muitos desafios que nós temos? Mas Deus pode todas as coisas. Assim como Ele deu o seu Filho para que morresse em nosso lugar e que tivéssemos vida e vida em plenitude, Ele prometeu também que estaria conosco sempre,
todos os dias. E mesmo nesses desafios que nós temos vivido no nosso tempo, Deus continua conosco. Ele ressurge diariamente nas nossas vidas e através das nossas vidas. O tempo dessa narrativa é o tempo do cuidado, é o tempo do amor, é o tempo da preocupação, mas também é o tempo da manifestação de Deus de um modo amoroso na vida dessas mulheres e na nossa também. O segundo momento que nós temos nesse texto é o do olhar. Dos versos 4 a 6, essa expressão, o ver, repete pelo menos 3 vezes. Quando elas chegam no sepulcro, elas veem que a pedra está removida. Olhar, ver, foi um verbo muito importante no ministério de Jesus. A multidão via, mas não compreendia. A multidão via, mas não criam naquilo em quem Jesus era. Mas nesse texto, as mulheres chegam no sepulcro, veem que a pedra está removida, adentram ao sepulcro, ao túmulo de Jesus e veem um rapaz vestido de branco. À direita é uma cena apocalíptica, é uma cena daqueles e daquelas que venceram a tormenta, que venceram a morte e agora estão do lado de Deus. E é essa prerrogativa que o texto nos traz. O ver dessas mulheres, por meio desse rapaz, também é a antecipação da vitória daqueles que permanecerem com a sua fé em Deus e nos seus atos salvíficos por meio de Jesus Cristo. Naquela preocupação, o primeiro olhar do texto diz respeito, como eu disse, ao ver a pedra removida. E essa preocupação, ela cai por terra. Opa, o que aconteceu aqui? A pedra está removida. A preocupação ficou para trás. No segundo momento, elas veem o jovem que se dirigem a elas e as convida para ver que Jesus não estava mais ali. Esse terceiro ver é para que elas pudessem, então, compreender o ministério de Jesus. Era necessário que o Filho do Homem morresse, mas a morte não tem fim em si mesmo. Aliás, Páscoa é isso, é a passagem, é o saltar sobre a morte. E foi isso que Jesus fez. E esse foi o convite daquele rapaz. Venham ver onde tinham colocado. Ele não está mais ali. Ele não está mais naquele lugar que representa o cenário de morte, porque ele já ressuscitou e está no meio deles novamente. A palavra do jovem anjo é para acalmar as mulheres. Não temas, não tenha medo, não precisa ficar com medo, porque Jesus ressuscitou. Não precisa temer os poderes que porventura podiam tirar a vida do mestre e colocar um ponto final na sua história, porque eles não conseguiram. Jesus ressuscitou. Não tenham medo. E é isso que o texto também quer dizer para mim e para você hoje. Jesus ressuscitou. É Páscoa. Não tenham medo. Reafirmem a sua fé naquilo que Deus nos prometeu e naquilo que Ele fala conosco por meio da sua palavra. Não vos atemorizeis. Tenham fé nos ensinamentos, na palavra de Jesus, naquilo que Ele ensinou enquanto andou no nosso meio. Não temas, tenham fé. Agora vem o que é fundamento na fé do cristão e da cristã e que os ajudarão os seus discípulos e discípulas a realizarem a missão. Ele ressuscitou. E mais um ver aparece no texto. Vede o lugar onde o tinham posto. Onde Jesus estava?
não era no sepulcro, não era no túmulo vazio. Jesus não estava mais ali. Ele venceu. A sexta-feira ficou. Ela foi importante, foi parte do ministério de Jesus, mas ela também não tem fim em si mesmo, senão para apontar para o amor de Deus, para o ministério de Jesus e para a sua ressurreição para salvar a toda a humanidade. Mas um terceiro aspecto que nós podemos observar nesse texto é o falar. Lá nos versos 7 a 8, depois do tempo do cuidado e da preocupação, de ver os sinais de fé, agora as mulheres são comissionadas. Ide e dizei. Mais uma vez nós vemos o ato criador de Deus. Deus criou o mundo pela palavra. O ministério de Jesus, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus permaneceria por meio da palavra. Por isso aquelas mulheres foram comissionadas a falar dessa grande alegria agora que era a ressurreição de Jesus, que era a presença de Jesus mais uma vez no meio deles. O Filho de Deus estava entre eles. Por isso ele diz, ide e dizei. Uma nova oportunidade é dada ao ser humano. A fala daquelas mulheres, e certamente elas falaram, embora o texto de Marcos nos diga que elas saíram dali apavoradas, com medo. Na sequência do próprio texto vai dizer que elas chegaram para os discípulos e contaram tudo o que havia acontecido. E pela fala dessas mulheres é que nós estamos aqui hoje, celebrando a Páscoa do Senhor. Porque elas aceitaram o comissionamento do anjo, rapaz, é que elas anunciaram a ressurreição. Nós também somos comissionadas e comissionados a falar dessa ressurreição. Vivemos um tempo onde a palavra do Senhor também tem sido rara e, portanto, nós precisamos aceitar o nosso desafio de discípulas e discípulos e continuarmos a falar da ressurreição de Jesus, para que outras pessoas também possam ressuscitar com Ele, assim como nós já ressuscitamos. Irmãos e irmãs, temos vivido tempos difíceis e cada um à sua maneira vivencia o seu tempo, este tempo, de modo muito particular. Mas a ressurreição de Jesus nos ensina e nos ajuda a passar por esse tempo. É por meio da ressurreição que a gente tem a certeza de que Ele está conosco. É por meio da ressurreição que mais uma vez nós reafirmamos a nossa fé num Deus que age, num Deus que está presente, num Deus que caminha com o seu povo. O amor que Deus tem derramado por todos é indescritível. O amor que Deus tem derramado em nossas vidas é indescritível. Portanto, precisamos aprender que a Páscoa não tem fim em si mesma. A Páscoa é o start, é o início de um novo tempo, é o início de um novo começo, é o início de um novo momento na vida daqueles e daquelas que creem no ressurreto. A Páscoa é festa da família. Tenho a impressão que talvez muitos de nós não tenhamos a consciência da importância da família nesse evento pascal como nós tivemos hoje. Sim, a festa da família lá do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, de alguma maneira foi vivenciada por nós hoje de uma maneira mais intensa, porque temos vivido muito próximo da nossa família. E quiçá esse tempo tenha sido um tempo de refazer os laços de afeto, de amor, de uns para com os outros.
Aproveite esse momento para experienciar mais uma vez a graça de Deus na sua vida e na vida da sua família. Aproveite esse momento para ficar mais perto daqueles a quem amamos, mais perto daqueles a quem desejamos cuidar cada vez mais. Que possamos entregar as nossas preocupações, medos, angústias diante do ressurreto. Ele iria para Galiléia, diz o texto. Ele não iria para Jerusalém. Ele foi chamado de Nazareno. Ele não foi chamado de mestre, Messias ou rei. Ele foi chamado de alguém que nasceu no meio de pessoas que careciam de um modo mais intenso da graça do Senhor. E era para lá que ele voltaria, para Galiléia, lugar onde tem gente que precisa de Jesus. Nós estamos hoje nesse lugar. Nós vivemos na nossa Galiléia e Jesus está dizendo para cada um de nós hoje: eu estou com vocês na Galiléia, porque vocês precisam de mim de uma maneira mais intensa. Que o Cristo ressurreto nos ajude e nos abençoe para que possamos viver a nossa ressurreição de cada dia. Que possamos acolher esse dia como uma dádiva, um presente de Deus a ser dividido por meio da vida plena e abundante que Ele tem concedido a cada um e a cada uma de nós. Que o Deus da graça nos ajude, que o Deus da graça nos abençoe e que esse dia possa ser marcado como um novo tempo na nossa história, na nossa vida, para que possamos viver a Páscoa todos os dias como sinal do amor, da misericórdia e da presença de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque em todo o seu ministério o Senhor esteve ao lado das pessoas que mais precisavam de ti e foi para lá que o Senhor voltou quando ressuscitou. Nós hoje, Senhor Deus, estamos na Galiléia. Precisamos de uma presença mais intensa do Senhor em nossas vidas. Muitos de nós nos encontramos como aquelas mulheres atordoadas, com medo, preocupadas, mas nós pedimos a tua graça sobre nós, falando aos nossos corações: não temas, ele ressuscitou. Não temas, porque Ele está com você. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra de vida, pela Tua palavra que cria em nós, ó Deus, ânimo, renovo das forças e da esperança para um amanhã melhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pelo Teu amor derramado por toda a humanidade. Que nós possamos acolher este amor nesse dia e em todos os outros. Graças te damos, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, com a nossa família e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos encerrar o nosso culto hoje com uma bênção cantada. Que você tenha uma ótima semana, com as forças renovadas, com a esperança renovada para enfrentar todos os desafios que se nos apresentaram. A graça do Senhor é contigo. Que Deus os abençoe.